Na sua opinião, animes envelhecem mal? Na sua opinião, animes envelhecem como leite ou como vinho? Se ajeita na cadeira, pega-se no squeak e seu passatempo, que hoje eu vou te trazer a resposta definitiva para essa pergunta. E com provas, beleza? Não é tirado do bolso não. Mas para isso, você vai precisar assistir o vídeo até o fim, combinado? Então se liga só e pega essa visão. Se você assistisse Bleach, One Piece, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, qualquer grande anime de sucesso de 2010 para trás, nos dias de hoje, você odiaria. Afinal de contas, animes envelhecem que nem leite. E muito dificilmente fariam sucesso hoje em dia, porque se existe uma mídia que não só é resultado, mas vítima do seu tempo, certamente são os animes. Mas espera aí um pouquinho. Pelé faria sucesso nos dias de hoje e ganharia 3 Copas do Mundo? Michael Jordan seria o melhor de todos os tempos na NBA dos dias atuais? Mike Tyson pegaria para si os cinturões dos campeões atuais? Michael Jackson revolucionaria a música se seus álbuns fossem lançados nos dias de hoje? Vejam, a resposta para todas essas perguntas é mais do que óbvia. Afinal, dizer que uma TV OLED é melhor do que as TVs de tubo antigas da minha época certamente finge desconsiderar o fato de que não existiria TVs OLED sem as TVs de tubo. Cada produto ou fenômeno é reflexo do seu tempo e, consequentemente, resultado da soma de todos os que vieram antes dele até chegar naquele resultado. Eu vou te dar um exemplo para você entender exatamente o que eu quero dizer, e no final desse vídeo você vai ter a resposta definitiva sobre os animes envelhecerem como leite ou como vinho. Analogia: o futebol antes de Pelé era visto como esporte de vagabundo, de quem não tem talento para mais nada. Era melhor a pessoa estudar para não viver do futebol, porque esse esporte passava longe de ser algo que pudesse transformar um moleque de 17 anos em alguém milionário como nos dias de hoje. Pelé foi o primeiro jogador a ficar milionário jogando futebol. Antes disso, esquece. A mídia, a repercussão, a influência, o crescimento do mercado, o olhar das grandes empresas e marcas, tudo foi completamente revolucionado e transformado por Pelé. Eu diria que 95% dos jogadores mais ricos, famosos e talentosos dos dias atuais estariam trabalhando de CLT atrás de uma mesa de escritório se o mercado estivesse como era antes de Pelé. Até por interesse mesmo, tanto dos jogadores, quanto do público, quanto de mercado e patrocínio das grandes marcas. Nada do que temos hoje em dia existiria. Ficar milionário e ter fama mundial jogando bola foi coisa dele. Quantos sonharam se tornar jogadores profissionais por admirar ele, por querer ser como ele? Quantos ele influenciou e inspirou a se tornarem grandes jogadores que mudaram para sempre o futebol como ele fez? Sem contar que as bolas eram péssimas se comparadas aos dias de hoje, a dieta e os treinos eram infinitamente inferiores, os médicos, os tratamentos, os medicamentos, tudo era muito, mas muito inferior ao que temos de tecnologia, conhecimento e treinamentos atuais. Da mesma forma que o esporte será muito diferente daqui a 50 anos, onde os jogadores terão equipamentos, treinamentos, tratamentos, dietas e acompanhamentos muito melhores, para os jogadores terem um desempenho muito melhor. E sabe o que eles vão fazer? Diminuir e menosprezar Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé e por aí vai, como se todos não fossem nada. O mesmo vale para Mike Tyson e o que ele revolucionou no boxe, Jordan para a NBA, Michael Jackson pela música e por aí vai. E por que eu trouxe tudo isso para vocês? Justamente para preparar o terreno para a resposta definitiva para a pergunta que eu fiz lá no começo, você lembra? Primeira pergunta: animes envelhecem mal? Segunda pergunta: na sua opinião, animes envelhecem como leite ou como vinho? Terceira pergunta: você já deu like e já se inscreveu no canal? Não leva nem 10 segundos e é totalmente de graça. É só apertar 2 botõezinhos aqui embaixo, um de se inscrever e outro de dar like. Assim você pode receber mais conteúdos deliciosos e tão aconchegantes quanto um abraço de uma mãe em um domingo de chuva quanto esse. E se você for embaçado mesmo, eu tenho certeza que você vai acionar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Posso contar com você, meu cavaleiro de ouro? Tô confiando em você, hein? Demorou? Então, sem mais delongas, simbora continuar com o tema. Como eu estava dizendo, cada produto ou fenômeno é reflexo do seu tempo e, consequentemente, resultado da soma de todos que vieram antes dele até chegar naquele resultado, e isso se aplica aos animes também. Veja, não é minimamente justo comparar as animações dos anos 80, 90 e até 2000 com os dias atuais, onde os animes dos dias de hoje, em grande maioria, principalmente se tratando dos lançamentos, são divididos por temporadas de 12 ou até 24 episódios, o que dá aos estúdios muito mais tempo para caprichar nos detalhes e na fluidez das animações. Sem contar que isso dá ao mangaka muito mais tempo para escrever a história e distanciar o anime do mangá.
mangá, possibilitando o anime de não só ser mais fiel, mas descarta quase que por completa a necessidade dos fillers, tornando o anime muito mais direto e dinâmico. E claro, com mais tempo, isso pode não só dar mais qualidade de vida para os mangakas, mas possibilita a eles ter mais tempo e menos pressão para caprichar na história. Mas claro, tudo isso que eu tô falando é na teoria, mas a gente já se aprofunda sobre isso. Os animes que marcaram nossa infância, adolescência, dos anos 80, 90 até início dos anos 2000, eles não eram divididos por temporadas, eles eram animes contínuos, que poderiam ter por ano de 50 até 60 episódios, o que sufocavam os estúdios daquela época, fazendo com que eles tivessem que terceirizar o serviço, fazendo vários episódios ao mesmo tempo, fora de ordem, virava uma bagunça, que resultavam em vários episódios com traços terríveis e cheios de falhas, e claro, uma fluidez bem limitada. Por muitas das vezes, ou o episódio era fluido ou tinha um bom traço. Isso quando não eram os dois, traço e fluidez ruim. Vez ou outra, a gente tinha um episódio caprichado, mas aí no próximo já voltava ao mundo normal de tristeza. Como se isso não bastasse, como os episódios eram semanais e contínuos, eles chegavam com frequência perto da história principal do mangá. Então, como resultado disso, os animes eram lotados de fillers, que eram episódios inventados com a história muito, mas muito inferior à história original. Mas em contrapartida, o fato do anime ser semanal e contínuo causava um laço muito mais forte com o público do que dos dias atuais, onde o anime se tornava parte da rotina do público por anos, fazendo parte da vida dele. E quando acabava, ele deixava um vazio, uma saudade muito maior do que os animes dos dias de hoje, porque você assiste hoje em dia 3 episódios, a temporada acaba e só volta daqui 3 anos, e depois você vai assistir outros animes e seguir sua vida, e com os meses se passando e consumindo outras obras, você nem lembra mais daquele anime, e só vai lembrar que ele existe quando sair a próxima temporada, mas aí você provavelmente nem vai lembrar mais da história, talvez o seu gosto tenha até mudado, enquanto os antigos, por estarem no ar direto, eram muito mais marcantes na vida das pessoas. Recentemente eu voltei a reassistir pela, sei lá, 200ª vez Naruto desde o começo e Bleach desde o começo. Naruto já estou na 4ª Grande Guerra Ninja e Bleach já estou na Guerra de Karakura. E olha, fazia alguns anos que eu não reassistia do começo ao fim essas obras, então eu notei algumas diferenças. Mesmo sem filler, esses animes eles são sim um pouquinho mais arrastados em trechos específicos, com muito flashback, muitas explicações da mesma coisa, mas tudo isso, como eu falei, era resultado e reflexo da época, mas revolucionaram a indústria dos animes e certamente abriram portas para os animes de hoje em dia. A questão é que se alguém mais jovem, acostumado com Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba e por aí vai, assistir um Cavaleiros do Zodíaco nos dias de hoje, uma obra de 40 anos atrás, provavelmente ele vai odiar. Mas o meu ponto é que se não fosse Cavaleiros, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Akira, Ghost in the Shell, provavelmente ele nem sequer gostaria de animes, porque essas obras, de maneira geral, exportaram a cultura dos animes para o resto do mundo inteiro. O quanto eles exportaram, mudaram e influenciaram a indústria mudou drasticamente a maneira, tanto o como e o quanto as pessoas começaram a consumir essa mídia. O sucesso dos animes de hoje em dia se deve ao quanto a cultura dos animes já está estabelecida pelo mundo afora, resultado dos animes que vieram antes deles, que citei anteriormente. Hoje é mais fácil, o mercado já está estabelecido, nunca se assistiu tanto anime quanto nos dias de hoje, e num cenário completamente privilegiado com inúmeros serviços de streaming com animes no seu catálogo, nunca as pessoas tiveram tanto acesso fácil a animes quanto hoje. Mas o otaquinho da nova geração tem a cara de pau de cuspir em um anime de 40 anos atrás que revolucionou a indústria quando tudo ainda era literalmente só mato. É claro que se compararmos os detalhes, a fluidez, a velocidade, o dinamismo dos animes atuais com os animes de décadas atrás, é claro que os animes atuais são bem melhores nessas questões, mas aí é que tá. Não dá e não se pode comparar os dois porque seria completamente justo, porque cada um é reflexo da sua época e revolucionaram as suas gerações. E tem sim o seu impacto e a sua importância inquestionáveis na indústria e na cultura também. E por isso comparar os animes atuais com os antigos, na minha opinião, não faz o menor sentido. Mas para encerrar, lembram quando eu falei que tudo era teoria e depois a gente falava sobre isso? Pois então, para os defensores dos animes atuais e haters dos animes antigos, então, qual é a teoria? O anime é dividido por temporadas, e a espera pode ser de 1 ano ou até vários anos para ter uma nova temporada hoje em dia, certo? O preço de não ter um anime que fica no ar direto seria, na teoria,
trocar a frequência por muita qualidade, no sentido de vou esperar, mas vou ter algo de qualidade. Pois muito bem, terceira temporada de One Punch Man. Muita demora e péssima qualidade. Pior até que os animes da minha época. Literalmente o pior dos dois mundos. A espera e a péssima qualidade. Pra você, tá valendo a pena? E aí, tá bom ou quer mais? Pra você, meu Jonin, que ficou até aqui, deixa sua opinião sobre os animes antigos versus os atuais. Qual você prefere e por quê? Você acha que é justo uma comparação? Quero mesmo saber o que você pensa, então detona aqui nos comentários que eu vou curtir. E se você, meu Shinigami, chegou até aqui e não deixou seu like, meu pirata, não é possível. Deixa agora aquele seu like maroto pra essa conversa chegar naquele seu amigo Cavaleiro de Ouro. Não fecha o vídeo sem ele, aciona o sininho pra receber todas as notificações. Te espero no meu próximo vídeo. Conto demais com a sua presença lá. Demorou? Tamo junto sempre e é nóis.